André, uma dúvida. Pelo que noto, dentro dos católicos, a sociedade ideal é algo baseado no distributismo / doutrina social da igreja, que reflete as comunidades da Idade Média, descentralizadas, etc. Já entre os ortodoxos, o ideal é o império cristão, com a figura do czar no topo. Alguma explicação para essa diferença? Olha, amigo, eu penso que existe alguma diferença, sim, entre a ideia de Estado ideal, de sociedade ideal, como você colocou aqui, entre católicos romanos e ortodoxos, mas eu não penso que a diferença esteja nesse âmbito que você está falando, não. Tá? A diferença não está nesse âmbito. Você está encarando o distributismo enquanto algo baseado lá na experiência medieval como incompatível com a ideia do imperador autocrático ortodoxo. Mas se a gente falar na Idade Média, lá na Idade Média, no apogeu da Idade Média, no período mais característico da Idade Média, existia essa ideia do imperador tradicional, tá? A Idade Média era profundamente marcada pela ideia universalista de império. Não dá para você entender a Idade Média se você não perceber o quanto essa ideia universalista de império era importante para aquelas pessoas e o quanto ela tinha uma funcionalidade naquela civilização. O próprio papado, veja bem, existiam divergências fortes entre o papado e o império. Mas o próprio papado não apenas não abandonou a ideia do império universal, como agia socialmente para implementá-la. Então não existe essa incompatibilidade que você está vendo entre o império, por um lado, e a sociedade, a civilização medieval com corpos sociais descentralizados em termos políticos e econômicos, por outro lado. Tá? Na prática, não existe essa incompatibilidade nem em teoria e, na minha opinião, nem na prática. Talvez você esteja encarando aí a ideia de um imperador ortodoxo que governa acima das leis, cujo arbítrio se dá por cima da sociedade. Você está encarando essa ideia, você está vendo a existência dessa esfera de decisão última como um elemento que vai permitir que o Estado interfira em todos os âmbitos da vida pessoal, social, comunitária. Mas o fato de você ter uma esfera de decisão última não implica que o Estado ele vai ser interventor a esse ponto, que ele vai sair por aí decidindo tudo, que ele não vai deixar nenhum espaço para que a iniciativa individual ou então o exercício de poder individual e pessoal seja exercido nas diferentes comunidades, que essas comunidades elas tenham uma dimensão em que elas se autogovernem, em que elas possam se autogerir, né? A ideia de um império tradicional, de um imperador autocrata, não implica que ele vai tomar lugar dos indivíduos e das pessoas e das formas orgânicas de sociabilidade no âmbito em que essas formas orgânicas de sociabilidade, em que essas pessoas devam agir. Quer dizer, ele não vai agir por cima dessas pessoas, nem vai tomar o lugar delas na dimensão que lhes é específica. Não é bem por aí. Talvez você esteja projetando a ideia liberal de totalitarismo na figura do imperador ortodoxo ou da sociedade ortodoxa, né? A ideia de um Estado que intervém em todas as dimensões da vida social e cultural. Mas essa ideia liberal de totalitarismo, o totalitarismo encarado por esse ponto de vista pejorativo, nessa dimensão algo pejorativa e negativa, ele é consequência, na verdade, do abandono dessa ideia de soberania tradicional, do abandono da ideia tradicional de Estado e de exercício de poder e de relação entre pessoa e sociedade, né? Na verdade, essa ideia do Estado interventor em todas as dimensões da vida pessoal, social, comunitária, é uma ideia que é consequência do iluminismo. O iluminismo, ele e os seus filhos, né, o liberalismo e o socialismo, o iluminismo, ele acabou secularizando tudo, e ao secularizar tudo, ele passou a encarar o indivíduo e os seus laços de sociabilidade de um ponto de vista totalmente político. Então o indivíduo é um animal político, a sociedade, como laços de sociabilidade, é uma expressão meramente política, o Estado ele acaba se politizando também. Então, já que tudo é político, tudo também é passível de interferência política. Percebe? Então, esse abandono de uma visão tradicional de homem, de sociedade e de Estado e de exercício do poder é que torna possível que
que tudo se politize no sentido da política contemporânea e que, ao politizar tudo se torna possível de intervenção governamental, né? Então você está projetando uma ideia que é consequência da sociedade iluminista em um âmbito em que isso não funciona assim, né? Em que você não pode projetar, não. Agora, por que na sociedade atual tudo é politizado, tudo pode ser passível de interferência governamental, toda a vida cultural, social, pessoal pode ser passível de interferência governamental? Em primeiro lugar, por causa dessa ideologia contemporânea, né? dessa visão contemporânea, desse abandono da ideia de sociedade, de homem e de vida tradicional e de exercício do poder tradicional. Esse abandono dessa ideia de soberania tradicional proporciona a possibilidade de interferência política em tudo, já que tudo é político, tudo é passível de interferência política, tudo é passível de modelação pelo governo. Por outro lado, é também, e aí entrando mais no território do distributismo enquanto teoria socioeconômica, é resultado também, é consequência de 1 século e meio, de 2 séculos de uma prática econômica, de um sistema econômico que corrói, que funciona, cujo funcionamento corrói os laços orgânicos da sociedade. O capitalismo e depois o socialismo, na medida em que o socialismo existiu, né? Esse sistema econômico, ele acaba dissolvendo os laços orgânicos, aquilo que a doutrina social da igreja vai chamar de corpos intermediários. Isso aí vai sendo dissolvendo, diluído pela própria prática do capitalismo. O capitalismo, ele favorece a atomização da sociedade, ele favorece não apenas o espalhamento do individualismo enquanto ideologia, mas do individualismo enquanto modelo social concreto. As relações sociais, elas se atomizam, elas passam a gerar em torno de átomos individuais que se entendem como indivíduos independentes, autônomos, e que agem na esfera social e se sociabilizam a partir dessa percepção atomizada. Se bem que agora eles estão se socializando também a partir de uma percepção tribalista, né? Tribal no sentido de laços subindividuais, a sociedade pós-moderna, mas essa é uma outra questão. Mas durante 1 século e meio, 2 séculos, esse sistema econômico realmente favoreceu esse individualismo aí, né? Essa corrosão dos corpos intermediários em toda a sociedade e para a implementação na prática social mesmo, na vivência social concreta do individualismo contemporâneo. Então, o distributismo, quando ele é pensado lá pelo Belloc, pelo Chesterton, ele é por um lado uma prática de resistência e por outro uma tentativa de reverter esse quadro, de resguardar esses corpos intermediários, pelo contrário, aprofundá-los, fortalecê-los, fortalecer essa visão do indivíduo integrado a esses laços comunitários, uma visão diferente de pessoa, fortalecer esses próprios corpos intermediários enquanto unidades econômicas e políticas e, portanto, impedir essa politização, o espraiamento dessa ideologia contemporânea que vem de cima e que torna tudo político, e fornecer bases para a construção ou para a reconstrução de uma sociedade tradicional, né? Então, quer dizer, eu como ortodoxo, eu não apenas não vejo incompatibilidade entre a ideia do imperial ortodoxa, como eu vejo até uma complementariedade entre o distributismo, entre o espírito que motivou o distributismo e que organizou teoricamente aí os elementos necessários à teoria distributivista. Eu vejo uma complementariedade entre isso, na esfera social e econômica, e a ideia imperial, a ideia autocrática da ortodoxia, que é uma expressão da ideia de soberania tradicional, tá? Então eu não vejo esse obstáculo, não vejo essa incompatibilidade, essa diferença nesse âmbito que você está colocando. Agora, a minha posição, a minha análise sobre isso é que nós nunca estivemos tão distantes da possibilidade de você implementar qualquer coisa parecida com o distributismo. O distributismo, ele não apenas defende esses corpos intermediários, esses laços orgânicos de sociabilidade que integram o indivíduo em um corpo social,
em organismo social, mas ele também depende fundamentalmente desses corpos intermediários. É só você ir lá nos escritos de Chesterton, de Belloc, você vê o papel, por exemplo, a função fundamental que a família tem para o distributivo. Eu estou pegando aqui a família porque ele é a unidade orgânica, talvez, mais fundamental ou mais básica em que se fundamenta essa ideia do distributismo. A família tradicional já foi para o saco. Essa família da qual falava Chesterton e Belloc, ela acabou. Foi destruída, tá? Os laços corrosivos da economia contemporânea e da ideologia política contemporânea destruíram essa família. Os conservadores estão tentando lá salvar a família, vamos salvar a família, vamos salvar a família, mas a família que eles estão tentando salvar já não é mais a família tradicional já há muito tempo. Não dá para você comparar. Ah, mas existe ainda um tipo de família nuclear. Mas esse tipo de família nuclear, a maneira como ela é percebida e vivenciada pelos indivíduos contemporâneos não tem a ver com a vivência e integração que o indivíduo possuía na família há um século atrás, há um século e meio atrás. São vivências muito distintas, né? A gente teria que fazer uma análise mais elaborada sobre isso, com maiores pormenores, mas o que eu quero frisar aqui é que essa família tradicional da qual falava Chesterton, Belloc, acabou. O que existe hoje é outra coisa. Tá? A maneira como o indivíduo se integra na família atual é bem diferente. A dependência dele, a percepção dele dessa família, os laços que ele cria com esse ambiente familiar, a própria relação dessa família enquanto unidade, enquanto comunidade, com a sociedade em seu entorno, é muito diferente. Muito diferente. Não estamos falando da mesma coisa. Essa família acabou. Então, nós nunca estivemos tão distantes da possibilidade de você implementar qualquer coisa parecida com o distributismo. Tá? É claro que eu acho belo e moral belo e moral a tentativa de você dar passos em relação ao resgate desses elementos em algum nível, né? A tentativa de reconstruir em algum nível, de preservar em algum nível esses elementos que torne possível uma outra forma de sociabilidade econômica e política, etc. Eu vi isso com bons olhos, eu sou simpático a isso. Mas de maneira realista, o distributismo, embora a gente tenha que resguardar o espírito espírito distributista, aquilo que motivou a formação dessa teoria distributivista, a gente tem que ter em mente também que existem obstáculos muito poderosos à implementação de qualquer coisa parecida a isso aí, tá? E a gente tem que buscar soluções, a gente tem de lidar com o contexto em que a gente vive. O contexto que a gente vive é um contexto completamente refratário ao distributivismo. Refratário ao nível mais básico. Então não é que eu não ache, que eu considere a ideia imperial ortodoxa, ela vamos dizer assim, incompatível com a doutrina social da igreja nesse âmbito aí que você colocou. Pelo contrário, ela não é, ela é bastante compatível. Na verdade, as duas coisas poderiam convergir na formação de uma sociedade tradicional, isso é óbvio, mas eu penso que é muito difícil, no contexto atual, você partir dessa ideia distributista, porque faltam os elementos de base, faltam completamente os elementos de base. Essa sociedade, esses corpos intermediários, esses laços orgânicos de sociabilidade, essa pessoa e a integração dessa pessoa em suas comunidades, que seriam vitais para que o distributismo pudesse um dia vir à existência, isso aí foi sepultado mesmo, né? Infelizmente.